Olá, bem-vindos ao Inove Podcast. Eu sou a Karen. Olá, eu sou o Sebastian e hoje temos uma convidada muito especial, a dona Isabel Moura, aqui, fundadora e coordenadora da PIPA, a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais. É uma organização que há mais de 15 anos transforma vidas em Teresina através da inovação no cuidado e proteção animal. Isabel, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, antes de falar da PIPA, né, eu queria que os nossos ouvintes, telespectadores, conhecessem um pouco mais sobre você, né? Uhum. Me fala um pouco onde você nasceu, qual a sua formação, o que você fazia, o que trouxe esse amor pelos animais. É assim, eu sou de Oeiras, né, a primeira capital do Piauí. Vim de lá desde 78 para fazer o que antigamente era científico, né, hoje não é mais. E vim estudar aqui em Teresina, que é assim normalmente que acontece com as pessoas do interior, vem para a capital para estudar e tal. Fiz um curso de odontologia, me formei, terminei esse curso, mas trabalhei assim uns 4 anos no interior, que fui chamada por uma amiga, né, que tá uma história de uma prefeitura e não sei o quê, e aí terminei que eu fui para lá fazer esse trabalho também. Mas aí eu queria ter continuado a odontologia, não deu muito certo, porque eu ganhei uma filha e mudou toda a vida, e eu comecei a trabalhar em outras coisas, fui professora, fiz alguns trabalhos também de vendas, vendedora e coisa e tal, um bocado de coisinha. Agora, pelos animais, eu sempre fui, desde criança, desde de Oeiras, que eu gosto de animais. Só que aqui em Teresina, eu via os problemas que a gente ainda vê ainda hoje, na rua, animal abandonado, e eu não sabia o que fazer. Eu sentia, tinha os meus em casa, mas não sabia como ajudar os da rua. E aí eu tinha 3 cadelinhas, uma delas tinha um problema sério de convulsão. E eu soube de uma professora, chamada professora Roseli, que é uma médica veterinária, doutora formada com formação de doutorado em bem-estar animal, que fazia um trabalho alternativo com florais, né, com acupuntura para animais que tinham algum problema assim, que era bem crônico e que não conseguia resolver só com medicação. E eu fui procurá-la. Coincidentemente, ela estava fazendo chamando pessoas, veterinários, estudantes de veterinária, pessoas assim que gostavam dessa causa, da causa animal, para tentar conversar de que fazer nessa cidade para transformar o que estava acontecendo, porque muito abandono, muito animal sofrendo, e ela queria fazer uma coisa diferente. Ela não só queria ser uma veterinária, uma professora do bem-estar, mas ela queria interferir nessa história, para que mudasse a vida deles. Numa dessas visitas que eu fui fazer a ela me convidou também. Estou fazendo isso, juntando pessoas, de repente a gente pode fazer uma associação para ver se a gente muda esse cenário de Teresina, do abandono. E aí já me empolguei com a história, já fiquei animada. Disse, eu topo, professora, quando tiver os encontros, ela me chama que eu venho. Aí começamos a fazer as reuniões lá no hospital veterinário, naquele auditório de lá. Tinha muita gente começou empolgado, tarará, e foi indo e as pessoas foram saindo, né? Não tinha tempo, não sei o quê, mas aí ficou uma turma boa e nós, depois de muitas conversas, a gente conseguiu se entender que realmente precisava formar um grupo de pessoas que lutassem por essa causa. Um embriãozinho da PIPA. Né? Um embriãozinho. Aí a gente pensou em fundar mesmo uma associação. Esse nome, Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, a gente nem pensou a princípio que seria assim, né? Porque piauiense, a gente não imaginou que a gente queria fazer uma coisa em Teresina, né? A gente não queria assim tão grande. Queria algum local, piauiense é bem grande, né? Aí a gente... E esse nome foi criado. Na época deu aquela ideia de fazer associação piauiense de proteção aos animais. Aí uma das pessoas, das fundadoras que estavam lá presentes, disse, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa palavra amor, que é isso que está nos movendo aqui, não é o amor? O nome dela chama-se Glória Sandes Vera, também é uma professora, bem conhecida aqui, não mora mais aqui. E aí eu digo, ótimo, ideia, gostamos. E aí nós, em 2007, a gente fundou a PIPA,
com um grupo de pessoas. E em 2008 a gente conseguiu fazer o nosso CNPJ. Desde o início a gente fez logo o CNPJ, porque a gente sabia que tinha uma coisa que a gente pensava que realmente ia andar, não ia ficar assim, ia parar ali. A vontade era grande, o amor de todo mundo ali envolvido. Aí a gente fez esse CNPJ, fizemos uma festa na época, porque para juntar o dinheiro, né? Aí convidamos a Dandinha, que todo mundo conhece, Dandinha cantora, que gosta de animais muito, assim, é da causa também. Quando a gente falou para fazer essa festa, ela topou de cara. Na hora eu não vou cobrar nada, pelo amor, vai ser bom demais. Fez o evento. A gente, na época, fez também uma feijoada para esse evento, chamada Feijoada Vegetariana, porque, a princípio, todo mundo queria fazer uma feijoada e uma delas que estavam lá, inclusive a Glória, disse, não está correto isso. Não tem coerência. A gente fazer uma feijoada que não seja vegetariana, porque se é uma associação de proteção aos animais, todos estão envolvidos. Realmente. Faz sentido. Faz sentido. Bem coerente. Aí nós fizemos, inclusive numa das faculdades, que eu fui na época pregar os cartazes da feijoada, quando a gente colocou, tinha umas pessoas atrás. E aí a gente ouviu falando, mas como que fala em proteção animal e vão fazer uma feijoada? Aí eu disse, meu Deus, realmente, viu como é interessante isso, né? Sim. Aí fui lá falar com eles, olhem o cartaz, é feijoada vegetariana. Tá bem, desculpa, não sei o quê. Então, a partir dali, na minha cabeça, foi criando assim uma coisa, sabe? Realmente, é muito maior do que a gente imagina, você entrar numa causa, porque você não pode ser incoerente. Você não pode, porque você é uma referência daqui. Você vai ser, as pessoas vão lhe olhar como aquela pessoa daquela causa, aquele protetor. Como é que você ama uns e mata outros? Então foi ficando aquilo na minha cabeça. E a associação foi andando, a gente não... A princípio, a doutora Roseli pedia muito, gente, não vamos fazer, por exemplo, abrigo. Porque a ideia dela era mexer na cabeça das pessoas. Sim, importante. Não é? Educar desde pequenos as crianças para que crescessem com aquele amor, com aquele respeito. Até você não precisa nem amar, tudo bem, mas você não pode deixar de respeitar. Então, se você coloca na cabeça da criança, no comecinho dessa história... Tem um mínimo de empatia, que o mínimo, né? É isso que a gente... precisa chegar, todas as causas, eu acho. Então, isso foi assim, essa é a minha história. Estou até hoje, né? Vai fazer 18 anos já, em dezembro. São 18 anos de história, 18 anos de desafio, de muita luta. Mas resistindo. E a sua família você teve muito apoio da sua família? Ou teve uns que foram mais ou menos. Acho que todo protetor tem um probleminha com a família. Porque eles não compreendem a gente, né? Depois de muitos anos, vê que não tem jeito, nós somos considerados os loucos dos animais, né? Sim. São os doidos, né? E aí, no começo, foi difícil. Primeiro, uma das coisas mais difíceis, nem foi tanto fundar a associação e participar direto. Uma das coisas mais difíceis foi quando eu me tornei vegetariana, no começo, logo já. E depois que eu me tornei vegana, aí a confusão foi grande, viu? Porque diziam que eu ia morrer, que... Então, a senhora, além de ser vegetariana, a senhora também é vegana? Sou vegana. Hoje sou vegana porque o veganismo ele já engloba tudo. Uhum. Que, na realidade, a palavra é vegetarianismo em todos os sentidos, e foi criado o veganismo, que é aquele que é o ativista, né? Além de ele ser alimentação e outras coisas, a gente é ativista em vários setores. Entendi. Né? Não só na alimentação, como, por exemplo, cosméticos, eu não uso nada, que o meu batom é vegano, o pó é vegano, eu só compro coisas no lugar onde não tem nada de origem animal, nada de maus tratos. Empresas, por exemplo, a Boticário no passado, Natura, todas essas empresas, elas não pensavam nisso. Hoje já são todas, entendeu? O que eles chamam, né? Sem crueldade,
Eu acho que isso também é uma coisa que já foi é muito importante esse trabalho que foi feito pelo veganismo, porque já está tocando naquele animal que ninguém observa, porque você não sabe. Cosmético, não tem nada a ver, tem. É porque, assim, a gente tende a escolher, né, o animal para amar e o e o outro animal que não é. para usar, para explorar. Sim. Não é assim? Então, dona Isabel, tipo, em relação à pipa, assim, ao longo desses anos, teve algum animal, tipo o Zeca, que foi seu xodó, assim, tem uma história muito próxima? Tem vários. É difícil até escolher assim. Tem muitos. Agora, assim, se você me perguntar uma história de amor, a gente se apaixona por todos eles. Todos eu considero meus filhos. Mais de quantos passaram por lá? Meu Deus, mais de 2.000, 3.000 animais nesses anos, claro, né? Muitos anos. E aí, se você me perguntar de casos assim chocantes, eu sei te dizer, porque amor, xodó eu tenho por todos. Mas, por exemplo, no começo da pipa, teve um caso que foi a primeira cadelinha que eu resgatei. Eu sozinha nesse dia, né? Era só eu mesma, não tinha, os outros não estavam comigo, por acaso eu estava passando e vi. Uma pessoa, era uma cabeleireira, ali da zona Morada do Sol, que ela estava entregando uma cadelinha, era uma poodlezinha, era uma cor, estava tão desarrumada, com tanto pelo, com tanta coisa, que você não sabia nem o que era exatamente, mas estava entregando para um carroceiro para jogar no mato. Nossa. E bem na hora que ela entregou, eu achei esquisito, porque ela estava com um fio amarrado no pescoço, quer dizer, ela devia estar amarrada com esse fio em algum lugar. Acho que ela saiu e começou a andar, e toda suja, né, com muito carrapato, com tudo, e entregou para esse carroceiro. Na hora que eu vi, eu disse, moço, aí a mulher saiu, né? Aí eu disse, o senhor vai fazer o que com ela? Aí ele disse, ela mandou jogar no mato. Eu disse, não, pelo amor de Deus, faça isso não. Jogar no mato é pesado. Não é pesado? É verdade. Me dê. Aí ele me entregou. Aí do outro lado tinha uma clínica. Eu fui lá, procurei a veterinária, disse, doutora, você cuida dessa cachorrinha aí. Eu não sabia nem se era fêmea nem macho na hora. Ela olhou tudo, bem sofrida, bem sofrida. Tem o nome de Belinha. Belinha viveu alguns anos na pipa, muitos anos, e depois foi adotada. E só morreu depois, mas já bem velhinha mesmo. Então foi um caso assim chocante para mim. Outra vez eu estava na pipa e um telefone, uma pessoa me chamou e disse, por favor, vem resgatar uma cadela, uma pitbull, aqui no Disseu, que está com os olhos furados. Gente, assim, dói demais. Você fica sem acreditar. Meu Deus, não pode. Nossa, é cada história. Meu Deus, que horror. Ele está com os olhos furados. Tem uma delegada aqui, o nome dessa delegada, até não estou lembrando agora, isso aqui, Lopes. Pronto, doutora Betânia Lopes. Aí ela estava falando comigo. Eu fui lá, a gente pegou, levamos para uma clínica que na época só funcionava ainda, levamos para lá. Aí ela ficou internada, mas estava tão debilitada que ela não sobreviveu. Mas assim, pelo menos a gente tentou, né? Então, e são vários casos. Tinha o gato Simão, que uma pessoa telefonou que o gatinho tinha sido atropelado, estava no mato, num bairro, num morro chamado Querosene, parece, que tinha por aí. E a pessoa disse, olha, ele está com as patas traseiras todas assim, é como se fosse um trator, passou em cima. Sim. Estava necrosado. Levamos, fez a cirurgia. Terminou a cirurgia, ele só fez levantar a bundinha assim, caminhando com as duas patinhas. Foi adotado. Então, assim, tem as histórias tristes, mas tem o resultado depois disso, que é o que faz com que a gente fique muito bem. Sim. Verdade. Que teve um resultado positivo, o animal viveu. Quando um morre, a gente fica bem para baixo um bom tempo. E como que funciona o processo de adoção responsável na pipa? Pois é, a adoção, assim, a pessoa pode procurar a pipa mesmo, né? A gente faz isso há muitos anos. E lá você precisa ser maior de 18 anos. Você tem que ter 18 para frente. E a gente pede a documentação, a pessoa responde um questionário. Esse questionário, a gente começa a analisar o perfil.
né? Porque quando eles chegam de muito sofrimento. E não dá para sair dali para entregar para qualquer pessoa. Muitas vezes eles reclamam, vocês fazem muita burocracia para adotar um animal, mas tem que ser, porque não interessa se a pessoa compra, se a pessoa adota, se não for uma pessoa que tem esse dom mesmo de gostar, de se importar com o animal, tanto faz. O que compra, joga fora, e o que adota também joga fora. Tem que analisar bem antes, né? Analisar muito essa pessoa, porque e a gente consegue descobrir assim um pouco nas perguntas que a gente vai fazendo, né, se aquela pessoa realmente tem condição. Porque tem gente que, se você perguntar se ele queria castrar, ele vai dizer que não, que é besteira, que não precisa. O bichinho vai sofrer. Aí eu digo, não vai sofrer não, ele vai sofrer se ele não for castrado, porque ela vai parir as gatinhas, vai parir as cadelinhas, e as pessoas não vão ficar com esse monte de animal em casa e vão jogar na rua. E vai acontecer o quê? Esse ciclo vicioso, né? Sai da pipa, vai para aquela casa, não castra, pare, joga fora, volta para lá, porque ou para lá ou para outro abrigo. O que é que eu estou fazendo? O que é que a pipa está fazendo? Né? Nada. Então, assim, tem que entender isso. A castração é importante, a vermifugação é importante, tem que vacinar, a vacina é importante. Querer é importante, porque você às vezes quer, mas a família não quer. E tem a pergunta, sua família aceita essa adoção? Né? Tem gente que não aceita, não suporta o animal. E a pessoa insiste em colocar dentro da casa para o animal sofrer, porque a pessoa vai para a rua, o animal que fica lá. Tem gente que trata o animal como uma coisa, né? Uma coisa, não quer nem saber. Então, envolve muita coisa uma adoção. E aí, o que a gente faz mais? A gente pede que mande um vídeo da casa para a gente ver. Tem muro? Porque como é que se cria um animal sem muro? Como é que na casa tem um animal que vai ficar na rua? Como já teve um caso que foi adotado e nunca podia entrar na casa, morava na rua. A gente foi tomar de volta. Não tem sentido isso. Não adianta. Não, você está fazendo o quê? Tem quintal? Não, não tenho. E lá na pipa vocês fazem, né, a castração? Estamos fazendo, né, depois de muitos anos, que era inclusive o sonho da doutora Roseli, né, que ela queria, porque era médica veterinária, e ela sabia que o caminho é esse. É a adoção, é a castração, para que esse animal tenha uma vida nova, né? Sair daquela história que ele vem de traumas, de sofrimento, de dor, de desprezo, né, de tudo isso, e que ele volte, que ele tenha a chance de ter uma casa nova, um lar, uma família para eles. E no caso da pipa, como estrutura mesmo, assim, como vocês funcionam financeiramente, como vocês são mantidos, né? Desde o começo, a gente é mantido pela sociedade mesmo, né? Desde o começo, a gente começou pouquíssimas pessoas ajudando. Primeiro porque as pessoas não entendiam muito o que era isso. Porque não tinha aqui, não tinha abrigo, não tinha essas coisas, não tinha. E todo mundo não estava muito ligado na história da causa animal. Então a gente começou pedindo às pessoas, conversando, fazendo palestras, ia nas escolas, faculdades, tudo. A gente sempre andou fazendo isso, para tocar lá, né, naquelas pessoas. E aí foi passando os anos, foi ficando muito difícil, porque às vezes o que é que eu fazia? Como eu sou do financeiro também, aí o que é que eu fazia? Fazia uns boletos, botava nos correios. Aí ia, a pessoa mandava o valor e tal. Só que com o tempo, começou a mudar de endereço, não dizia, e aí a gente ficava gastando nos correios, papel, tinta e tudo, e pagando. E aí eu comecei a perceber no país, né, no Brasil, que tinha muitas ONGs que já faziam assim, criavam uma conta e a pessoa doava o que quisesse, quando pudesse. Sim. E assim nós começamos a fazer a primeira continha, né, que foi no banco, para poder fazer esse trabalho. Os anos foram passando, aumentando as necessidades, aumentando os animais e continuamos pedindo para a sociedade. Começamos com o Orkut, que acho que tu nem conheceu. Acho que não. Não, nem é do seu tempo, Orkut. Pois é, aí começamos com esse Orkut, a gente, todas as adoções eu fotografava e postava no Orkut, fotografava, porque é a mesma coisa que se faz com o Instagram e com tal. E aí o Orkut sumiu,
E aí apareceu o Instagram, aí foi melhorando as redes sociais, e a gente foi crescendo nesse sentido de conquistar as pessoas para a causa. Se você me perguntar, que as perguntas são as mesmas até que as pessoas fazem, como vocês se sustentam? A gente se sustenta realmente de pessoas. Algumas empresas ajudam, não vou dizer que não ajudam, ajudam. Algumas empresas doam ração, algumas empresas doam material de limpeza, tal, assim, mas isso não é uma coisa sistemática. A gente precisa de água, precisa de pagar a luz, pagar os funcionários, que começou com 2 funcionários, à medida que era 30, 50 animais. Hoje temos 300, não é mais 23, porque já chegaram mais gatinhos agora, quase uns 330 animais lá dentro, né? Complica demais, aumenta, é tudo muito mais caro. E o espaço também é o reduzido, espaço né? reduzido. E aí depois a gente começou, desde 2009, a gente procuramos uma vereadora para fazer a lei de utilidade pública municipal, porque a gente viu que era uma lei que ia abrir horizontes, né? Ia ter como a prefeitura fazer uma emenda para ajudar, através do vereador. E aí fizemos, ela topou, a vereadora na época topou. Depois a gente precisou fazer a estadual, a deputada lá também, uma deputada topou, né? Foi ótimo, graças a Deus. Então a gente tem essas 2 leis. A partir daí, com o CNPJ e com tudo, a gente começou a procurar o poder público, porque não adianta botar uma ONG de nada se você não tiver, não tiver o poder público, porque você não mantém, você não se sustenta, não tem como, é impossível. E aí começamos a procurar pessoas, né, vereadores, deputados, para poder ajudar. A gente viu que precisava fazer não ter só o abrigo, mas a gente precisava de um ambulatório. Então, em meados de 2015, a gente procurou o governo do estado e a gente conseguiu construir um ambulatório. Esse ambulatório ficou parado um bom tempo, porque a gente, na época, eu só pedi para construir, eu não pedi para montar, para equipar, né? Que a gente, inexperiência mesmo. Mas depois a gente conseguiu, através de um deputado, a gente conseguiu equipar. Então, assim, o que o poder público fez até hoje foi nos ajudar nesse sentido de fazer coisas que a gente precisa lá dentro, através de emendas, que são emendas que têm uma destinação específica. Você tem que fazer, se é para construir, você tem que construir e prestar conta, né? O que você fizer para aquela emenda tem que prestar conta depois. E aí a gente fica triste porque a sociedade, muita gente acha, quando o deputado que foi equipar, destinou a emenda, a pessoa acha que você tem essa emenda o resto da sua vida. Se fosse assim, era bom demais. Ou que você pode fazer o que quiser. O que quiser com essa emenda. Não é assim. Não adianta. Mas você... E às vezes a pessoa vai pedir ajuda, aí uma coisa que aconteceu em 2023 para 2024, uma emenda que era específica para aquele coisa, aí a pessoa diz assim, está me pedindo ajuda, mas menciona, mas eu vi que vocês receberam a emenda de 100 mil reais. E pois é. Mas esse dinheiro acabou. Mas o dinheiro já acabou, muito tempo. Foi usado no que era para ser usado, né? Porque nem prefeitura, por exemplo, nunca nos ajudou. Não teve até hoje, a prefeitura nunca fez nada pela causa animal. Nunca. Nenhum desses prefeitos que passaram por aqui. Atenção, prefeito. Não vou mentir, não teve. Mas, assim, o governo do estado teve. Mas, assim, é uma coisa que a gente sente falta da prefeitura, porque a PIPA é uma ONG municipal. O nome tem piauiense, mas não é, porque a gente não... Claro que a gente recebe um animal que vem de algum lugar, claro, de outra cidade. Recebe, sim. Até do Maranhão a gente já recebeu para salvar. Mas não é a legislação. Mas né? não é... Não tem condição, né? A gente precisa aqui, de Teresina. Então, alô, prefeitura. Alô, prefeitura. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, né? Atenção, Silvio Mendes, queremos você aqui. Então, assim, a gente ainda recebe um monte de... Eu estou aqui falando porque vocês estão dando essa oportunidade e é o momento que a gente tem até de desabafar.
Pois Porque, desabafe. não é isso? Estamos aqui, não é para isso? Estamos aqui para ouvir. Para ouvir. Então, a gente fica chateada assim, bastante porque tem muita piada, né? Muita piada, porque vocês recebem isso, vocês recebem aquilo, vocês não sei o quê, estão ganhando muito dinheiro. Não existe isso, gente. Não existe, porque ninguém vai dar dinheiro para ninguém se não tiver como você tem que provar que você usou, onde você usou. É isso. Então, pensar no que vai falar, porque é triste você ficar... Agora aconteceu uma coisa no episódio que eu vou falar também, porque é importante falar. A gente recebe umas rações de algumas empresas. E recebemos uma ração. E o apresentador do programa, que tem um programa, quando chegou lá com o carro, né? Com o carro lá, a empresa levou, né? Não sei se pode falar o nome da empresa, não sei. Mas chegou para doar, que é uma pessoa que está doando para várias pessoas, para várias ONGs e tal. Chegou lá com a ração e entregou 30 sacos de ração de 20 quilos para a Pipa. Depois deixaram na Casa Pet, acho que no Lar do Nando, no outro abrigo São Lázaro, protetores de Patinhas, alguns protetores independentes. Quando foi fazer o programa, a Pipa recebe 10 toneladas de ração. Nem cabia na Pipa um tanto de ração dessa. São 10 mil quilos de ração. É impossível caber no espaço lá do depósitozinho pequeno. Quer dizer, não soube explicar que não foi só para a Pipa. E isso prejudica a gente, porque a pessoa que vai doar a ração, 30 sacos de ração, dura só um mês. Porque é um saco ou mais por dia. Sim. Eles comem 2 vezes por dia. Lá em casa tem 4 cachorros e um saco de 25. É ligeiro. É ligeiro. Se você imagina 200 animais, 200 cães, 200 gatos, quase 200 cães. Como é que, né? Então, assim, às vezes, nos prejudica. Sim, verdade. Aí complica a história, né? Você precisa do dia a dia, de todo mundo ajudando, para a gente sobreviver. Então, também tem aquela luta contra a desinformação, né? A desinformação. A fake news. A fake news. Direto, isso acontece na Pipa direto. Você receberam isso, não sei o quê, não sabe da história. A dificuldade que é quando recebe uma emenda, destina a emenda num ano, acontece a entrega do dinheiro no outro ano, com você, com projeto, e volta, e vai, e bate, e volta. Não, tá errado, não é assim não, tem que ser feito assim, 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 assim. Recebe só isso por isso. Menino. E as pessoas acham que está lá nadando em dinheiro, que a gente tem dinheiro e pode receber todos os animais da cidade. Não dá, porque você precisa. Nem tudo a gente pode fazer lá. Um espaço maior seria uma boa? Não. Não? Não adianta. Porque se você crescer... Olha, só para você ter uma ideia, eu viajei uma vez para o Rio de Janeiro para conhecer eu fui fazer uma viagem para lá. Mas só que a gente fica na cabeça, não adianta. Eu viajo, mas não sai de mim a causa. Sim. E eu fui conhecer um abrigo chamado Suípa. Suípa. Inclusive, a fundadora chamava-se também Isabel Oliveira, ela já morreu, inclusive. Não aguentou, sucumbiu. Morreu de infarto. Foi. Sabe quantos animais no dia que eu fui visitar tinha lá? 4.000, entre cães e gatos. Eram 150 pessoas trabalhando, dia e noite, e chegando mais. No tempo que eu fiquei lá, eram os carrinhos de mão, com um cachorrinho velhinho, aí dizia, bota bem ali naquela área dos idosos. Aí chegava uma buchuda, bota bem ali na área da... Nossa, ainda tem essas separações, tem que separar, né? Tem que separar, tudo separado, não pode filhote, não pode misturar. Não pode nada, é muita coisa, é muito manejo, no dia a dia, todo o tempo. Não dá para ser hobby. E não dá para ser hobby. E aí, essa mulher, eu ficava pensando como é que ela conseguia dar conta, né? Dar conta. No dia que ela morreu, eu senti tanto. Porque eu sabia, assim, que ela era a cabeça lá, sabe? Os outros eram funcionários, mas assim, com certeza o povo que começou a fundar vai indo embora, porque vai ter a sua vida, às vezes tem um problema de saúde, não pode mais continuar, e vai ficando. E ela tinha uma dívida tão grande trabalhista, porque como é que se mantém 150 funcionários pedindo dinheiro para a sociedade?
Porque com 9 da pipa, tem dia que eu digo, meu Deus, e amanhã, será que dá para pagar essas pessoas? Você imagina esse tanto de gente. Então, assim, é um negócio sério. Abrigo é uma coisa muito complexa. E no caso da pandemia, como é que a Pipa lidou com isso? Olha, difícil, dificílimo. Dificílimo, apareceu muita adoção, muita gente querendo, né? Porque ficou muita gente só, mas depois da pandemia a coisa complicou, devolvendo, jogando na porta de volta, porque não queria mais. E ficou difícil tudo, porque o financeiro complicou, as pessoas estavam, né, desempregadas, as pessoas não podiam trabalhar e não sei o quê. Tudo isso aí modificou. Foi uma época de sofrimento da gente. Eu imagino. E assim, a Pipa, a gente sabe que não trabalha apenas com resgate, também com a parte da educação. Como é que vocês abordam essa parte? A gente, antigamente, porque assim, o tempo está ficando cada vez mais curto para a gente, porque aumenta as demandas, que funcionando o ambulatório, é mais complicado. Tem castração, tem alguma outra cirurgia não complexa que a gente não faz, e aí tem uma demanda difícil lá dentro, porque tem o abrigo e o ambulatório. Então, chega as pessoas, os cães ficam tudo loucos, né? Zoado, aquela coisa toda. E a gente, como não tem espaço suficiente, porque é muito cachorro entrando, e gato, a gente tem que manejar. Tira daqui, o corredor que vai passar as pessoas, bota do outro lado. Aí quando as pessoas saem, tira daquele lado, bota aquele no outro. Não, mistura esse com esse, porque senão vai brigar. Aquele não pode, não sei o quê. Então, é muito difícil. É difícil o dia a dia. Complicado. E a gente termina que só está fazendo mais um trabalho educativo mesmo nas redes sociais. Porque até para eu sair, ou outra pessoa, por exemplo, a outra da diretoria, trabalha no Maranhão. Quer dizer, todo dia ela vai para o Maranhão, vai para Timon, para o IFMA, e só volta de noite. Então, ela só tem tempo de ir para a Pipa no domingo e feriado. Então, no domingo nem fica na casa. Está lá. E nós estamos de domingo a domingo, todos os dias do ano. Não existe esse negócio de feriado na Pipa. Vocês têm ou já tiveram algum tipo de campanha em escola? Nós já fizemos? De conscientização e tal? Já teve muitas palestras. A própria doutora Roseli, que ela adorava fazer isso, foi para várias escolas fazer. A gente já teve participação em escolas particulares, em escolas públicas também, tanto prefeitura como estado. A gente ia. E as escolas sempre nos procuravam. Sempre nos procuram. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso porque, assim, é a chance de a gente interagir mesmo. E de a pessoa até ficar conhecendo como é que funciona mesmo um abrigo, a própria causa, né? As dificuldades. O aluno começa a fazer... Eles fazem um trabalho. Uma época, uns alunos de uma escola particular, eles pintaram ali na frente da Pipa. Se reuniram, fizeram umas mudanças, eles mesmos, alunos, lutando, conseguindo dinheiro, aí pagaram o pedreiro para pintar, para mudar umas coisas. Então, assim, é muito interessante. É uma causa que toca as pessoas, né? Toca. Aí a pessoa não pode nem dizer assim, não valeu a pena. Valeu a pena, sim. Eu faria tudo de novo, que valeu a pena. Porque muita gente despertou. Porque existia, não vou dizer que não existia, vai continuar existindo um animal abandonado, é muito difícil mudar isso. Agora a gente está com esperanças, porque o governo do estado está fazendo um trabalho diferenciado, graças a Deus, a gente está tendo uma esperança no fim do túnel, e vamos ver até onde vai, né? Se vai continuar, se vai tocar para frente, para ver se coloca a educação e também se ajuda na política pública, porque não adianta eu ajudar essa ONG, aquela ONG, aquele protetor. Se não for uma coisa para todos, não adianta. E assim, toda organização de proteção animal tem histórias emocionantes, né? Inclusive, você já chegou a contar algumas pra gente aqui. Mas tem alguma história assim, específica de transformação que te marca até hoje? Isso, tem várias. Se puder compartilhar uma com a gente. Deixa eu ver, teve do Zé que vocês já conhecem, sim, já viram. Tem do Tigrão também que já conhece, mas teve muito tempo atrás, teve uma cadelinha que ela levou, eu acho que ela vivia na rua e alguém deu um tiro na coluna dela. Nossa. Acho que é chumbinho.
Não tem, Sim, não sei, sim, um negócio sim. que, né? Sim. Pois é, eles deram e ela ficou sem andar mais, né? E aí foram deixar ela lá, e essa cadelinha chamava-se Luna, tem o nome de Luna, e ela, não, Luma, e aí ela foi depois adotada, mudou para Emma, um nomezinho, e super feliz, assim, parecia que não tinha acontecido nada. Tinha as patinhas... Tipo o Zequinha mesmo, Tipo né? o Zequinha, eles são assim. Outra história que eu pensei que, muito triste, de uma cadela que não ficou com a gente, mas passou por lá e a gente cuidou dela, que é uma cadela chamada Fadinha. É de outro abrigo, a menina do abrigo São Lázaro, também que é uma grande protetora, alguém chamou, porque ela tinha visto um grunhido no meio do mato, bem no mato mesmo, e ela foi lá saber o que era. A cachorra estava amarrada, a boca amarrada, as patas, todas as patas amarradas, magra, cheia de carrapato, quase morta. Meu Deus. Não parecia que ela ia sobreviver. Nossa, Aí como ela tem gente ruim no mundo, tem. né? Amarrou para A ela frieza não das escutar. pessoas. E ela, como estava sofrendo muito sede, fome, ela começou a grunhir, só... Meu E o Deus. cara ouviu, um rapaz ouviu. Aí, meu Deus, tem uma coisa errada aqui. Aí foi chamar a menina, porque pessoas, se for bicho, vamos ver lá. Aí foram entrar bem dentro do mato. Deixaram ela pra morrer mesmo. Para morrer. E aí ela sobreviveu. A Pipa, a gente cuidou dela, cuidou. A moça levou para o abrigo dela, cuidou mais ainda. A cachorra tá a coisa mais linda, sobreviveu. Quer dizer, o mal não venceu. Que bom. Outro caso foi do Balinha, o gato Balinha. Eu digo assim, porque coisa com bala, a gente já fica assim, né? Por que fazer isso com um ser que não vai te fazer? Um gato, o que ele vai fazer? Aí esse gato pulou no quintal de uma pessoa lá, de um senhor, e estava tentando pegar uns pássaros, que já estava errado, pássaro preso Sim. na gaiola, já é outro erro. E aí o cara atirou na boquinha dele. Na boca mesmo. Nossa. Quebrou. Ele ainda tá na pipa, quebrou. E foi um negócio horrível, que a gente ficou muito mal, sabe? A história desse gatinho. Imagina. E aí foi feita a cirurgia, o Dr. Rubens, que é maravilhoso, ortopedista, conseguiu fazer com que ele ficasse com a boquinha um pouquinho assim, aberta, mas ele come. É impressionante os animais, né, gente? Porque eles não são como a gente mesmo. Eles não guardam mágoa. Não, eles não têm, eles tocam para frente. E se você falta uma patinha, se tira uma patinha, eles conseguem caminhar numa boa, com 3 patinhas. Se falta o olho, ele não tá nem aí, tá lá brincando, fazendo as coisas, né? A gente é que tem esses dramas demais, né? Verdade. Aí sofre logo, se acaba logo, que a vida já acabou a vida. E pronto, né? Os animais não. Eles vão para frente, tocam para frente. Bom, assim, e para quem tá nos assistindo, para quem tá nos ouvindo, né? Como é que a gente pode ajudar a Pipa atualmente? Quais são as formas? Olha, vocês já estão ajudando e muito, viu? Muito. Aliás, está sendo a faculdade que fez de uma forma muito interessante. Vocês estão mexendo assim em todas as nossas áreas, porque tem outros alunos também daqui, das ciências contábeis, que estão nos ajudando, inclusive vou até tentar falar com eles hoje, se encontrar Olha, por que aqui, bom. Estão aqui, que estão fazendo um trabalho também muito lindo, e o de vocês está sendo espetacular. Tragam-nos aqui pra gente tirar uma foto no final, hein? É a Sofia, o Roberto, um nome que é assim de Valdisson, Clego, um negócio assim, e tem outra menina também. Então, eles estão fazendo um trabalho super legal com a gente, dando a força assim interna, né? Um projeto. Muito bom, viu? E vocês, minha gente, a professora Cíntia é espetacular, esse trabalho, ela fez assim um trabalho muito devagarinho, assim, conversando. Eu sei que meu tempo é curtíssimo, que eu tenho morto de vergonha, porque às vezes eu não consigo responder na hora. 3.200 pessoas nesse meu celular, não consigo acompanhar e tudo mais assim. Ela insiste, e ela vai lá, telefona, combina. E tá lindo, porque eu nunca nem pensei que eu fosse fazer um podcast, porque as outras empresas não tiveram essa ideia e vocês fizeram. É porque a gente queria te ouvir, né? A gente queria saber um pouco mais sobre a Pipa, realmente.
Mas é interessante, eu acho que uma causa você precisa mesmo mexer, né? Você tem que ir atento, futucar a história. Né? Foi interessante. Eu agradeço demais a vocês. E tem alguma conta, assim, algum Pix, algum site que a gente possa entrar em contato? Que outras pessoas possam também entrar em contato? Olha, nosso Instagram, @pipaoficial. Esse aí é onde a gente mexe tudo. O nosso site, a gente está... Já teve... É o terceiro. Está reformulando, porque não estava legal, umas coisas lá, a gente está ajeitando. E é isso mesmo, é o Instagram mesmo, no Facebook também, a gente está lá no Facebook e tudo mais. Mas o Instagram, ele ajuda bastante o trabalho. E a conta, a gente tem a conta do Banco do Brasil, que é o CNPJ da associação, que lá a pessoa pode doar o que puder, do jeito que puder, não tem problema de R$1, 50 centavos, não interessa. E a gente precisa de ajuda, porque se todo mundo der a sua contribuição, a gente consegue manter funcionando, pagando a água, a luz, pagando as continhas dos animais, com medicamentos, com internações. O último caso, não sei se vocês chegaram a ver no Instagram, daquele gatinho peça. Vocês viram? Acho que sim. Alguém viu, né? Sim. Pois é, foi pesado também. Esse gatinho, uma protetora encontrou num container um gato dentro de um saco, uma sacola, não era fechado. Pelo menos isso, não era fechado, era uma sacola, botou o gatinho dentro e jogou dentro do lixo, né? E alguém viu. Pegou o gatinho, falou com outra amiga, que era protetor. Protetor, assim, é uma rede. Uma rede. E aí a moça correu para a pipa. Gente, a gente não acreditava. O gato estava totalmente obstruído. Foram tirados mais ou menos umas 5 ou 6 seringas de 20 ml de xixi, que era só sangue. Sangue. Como é que sobreviveu, eu não entendo. Eles têm uma força. A famosa 7 vidas, né? 7 vidas, tem mais. Tem mais. Que eu fiquei impressionada. Meu Deus. Totalmente quase gelados, temperatura baixíssima. E a gente fez os primeiros socorros, tal, mas viu que não podia ficar lá, porque não somos 24 horas. A gente fica até 9, 10 horas da noite, mas para passar a noite, né, precisa estar monitorando temperatura, tudo, pressão, muita coisa. Aí levamos para a clínica Vetpop, que é uma clínica parceira maravilhosa, que nos ajuda também. E ele ficou 2 dias, mas não resistiu. Porque ele continuava com sonda e fazendo aquele xixi completamente com sangue. Quer dizer, era um animal pronto. Nesse período, nesse intervalo, 6 pessoas apareceram desesperados, pensando que era o gato deles que tinha sumido. Tinha uma pessoa que o gato tinha sumido há 9 anos e nunca esqueceu. A gente não esquece que a gente perde animal. Não sei se alguém já perdeu, mas a gente não esquece nunca. Porque você não sabe se morreu, se alguém fez um mal, a gente fica naquela coisa. E outra pessoa, a que aproximou mais, era um que tinha sido roubado, os 2 gatos persa tinham sido roubados, e um deles apareceu mais morto e o outro nunca apareceu. Parecia muito com o Oliver, que a gente botou esse nome nele, de Oliver. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu vencer. Eu acho interessante que, além de lembrar dos animaizinhos, todos eles têm nome, né? Tem nome. E se lembra pelo nome. Pelo nome. A gente consegue memorizar muito quando eles passam muito rápido. Às vezes eles têm animal que chega, não passa uma semana ele é adotado. A gente não deu nem o nome direito ainda. Já vai adotado. Parece que tem assim aquela sorte. Olha, já aconteceu tanta coisa. Não sei se eu estou me estendendo. Vocês não, pode ficar à vontade. Tanta coisa que já aconteceu na pipa, que, por exemplo, chegou uma professora uma vez, há muitos anos. Era tipo 2010, por aí. Ela disse, eu vim procurar um animalzinho aqui que ninguém quer. Tem algum dia que tem um bocado que ninguém quer. Ela disse, pois eu quero, me mostre. Mas eu mostrei uma cadelinha. Bem velhinha mesmo. Já chegou velhinha, né? Ela disse que eu quero levar essa daí. Aí ela botou o nomezinho, mudou o nome da cadelinha. Aí eu disse, engraçado, quer dizer, tem pessoas realmente que se tocam muito, né? Porque é muito fácil sair o que é bonitinho. Sim. O filhote sai rápido o filhotinho. Sai filhote, sai os adolescentes, que são tudo cheio de energia, brincando, né? Mas
Os idosos. Os idosos, os que têm algum problema na perna, o que tá faltando. Tem uns que são cegos completamente. Os 2 olhos têm problema. Geralmente, quanto mais idoso, mais eles têm esses problemas de visão, né? De visão. E esses aí não saem. Muito difícil sair. E saiu esse caso. Como saiu um caso também do gato, teve o Simão e teve esse outro. Ai, meu Deus, passou aqui na minha cabeça, que eu até que botei o nome. Não sei se era Simba, não. Ele tinha problemas assim nas patinhas. E a gente sempre postando, né? Os animaizinhos doentes, não sei o quê. E uma pessoa que mora em São Paulo, uma médica, que é do Piauí, mas mora em São Paulo, ela viu. Pois a partir daí, essa mulher disse, esse gatinho vai ser meu. Aí pagou tudo. Pagou a acupuntura, pagou todos os tratamentos que ele usava, fraldinha, pagou vacina, tudo que ela pôde fazer por esse gatinho ela fez. Quer dizer, existe esse tipo, né, que você pensa que não vai sair nunca daqui, mas alguém se toca e alguém interage e alguém acha que aquela é a chance de fazer o bem. Infelizmente, a gente está quase se aproximando ao nosso fim. E eu queria só saber 2 coisinhas rápidas. Sim. Como é que a gente faz para denunciar, né? Como é que a gente faz para denunciar maus tratos? E como faz para encaminhar esses animaizinhos para vocês? Bom, deixa eu te dizer. Quando a delegacia foi criada, foi nós que pedimos, na época. A Delegacia do Meio Ambiente, que é estadual. E que funciona ali em frente, no CEA, que é Centro de Educação Ambiental, que ela funciona na frente do Teresina Shopping. Essa delegacia, ela tem um problema sério, que eles são atuantes, eles querem trabalhar, mas infelizmente não tem para onde ir. Porque os abrigos, a Pipa está super mega lotada. Os outros abrigos também. E todo animal que está sofrendo maus tratos, ele tem que ser tirado daquele local, igual fazem com as crianças, com as mulheres que são, né, trancadas em cárcere privado, pessoas que foram de tráfico também, que levam embora daqui. Precisa tirar do agressor, né? E o que a gente precisa que a prefeitura entenda, que o Estado entenda, é que enquanto não tiver um abrigo municipal ou mesmo estadual, nós não temos para onde direcionar esses animais, porque eles não podem ficar com o agressor. Tem que ser tirado de lá. Sim. E tem os inquéritos, tem tudo, mas tem situação que às vezes a polícia só consegue conversar com a pessoa, entender, a pessoa compreende, mas tem uns que não compreendem. Vai, conversa, no outro dia está fazendo a mesma coisa com o animal. Então tem que ser tirado. Então, assim, para as instituições, a gente não tem mais o que fazer. A gente não sabe mais o que fazer, porque não tem como abrigar. Fica difícil você conviver colocar dentro do abrigo um ser que precisa de um apoio total. Precisa se viver dignamente lá dentro. E para viver dignamente, ele tem que ter espaço. Ele não pode ficar um em cima do outro, né? Então, assim, vontade, só que eu tenho não sei quantos casos. Se você me perguntar no meu celular quantos casos eu estou aqui só pensando o que é que eu vou fazer para tirar do sofrimento, tirar e colocar na pipa, não. Aí fico tentando lar temporário. Então, a delegacia, assim, você vai, ou você denuncia pelo aquele... Não tem um sistema? Um Disque 100, talvez? Não, pela internet. Ah, sim. Virtual, né? Então, você pode denunciar por lá e você pode ir na delegacia. Olha, essa equipe da Agora está sensacional. Tem uma delegada, se vocês viram aquele caso dos médicos, dos falsos veterinários, chegaram a ver? Pronto, eles estão agindo mesmo. E eles estão sempre tirando animais dos maus tratos. Eles estão conseguindo. Agora, para onde ir, não tem. Então, Estado do Piauí, Prefeitura, vamos lá. Tem que ter esse abrigo, senão não adianta. Não é, e ter outra coisa. Não é para ser um abrigo, para ser acumulação de animal, não. Nesse abrigo, o sonho da gente é esse, dos protetores. É que tenha um centro de castração para que o animal chegue lá, tenha a chance de ser castrado e de ser colocado para adoção. Porque senão vai virar uma coisa. Todo mundo jogando lá na porta do abrigo, da instituição, ou Estado ou Prefeitura, e não vai mudar nada. Tem que ter castração, vacinação, vermifugação e o animal colocar para uma família. Porque aí pode ser que esse ciclo diminua, essa história do abandono, né?
A gente agradece muito por compartilhar a história de vocês e o trabalho incrível da Pipa com a gente, viu? Eu que agradeço, minha gente. A Pipa agradece, com certeza. Eu não só, mas os animais, todos os membros da associação, os nossos diretores também, que são 7 membros, e também os animais. Eu tenho certeza que lá no fundo eles sabem que vocês estão fazendo bem para eles. Você com certeza me inspirou muito. Eu tenho 4 cachorrinhos lá. Que bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas. Divulgasse um pouco, falasse um pouco do que vem do seu coração. Fica à vontade. Olha, eu vou falar uma frase que há muitos anos, eu já, desde o começo da Pipa, eu vi e eu senti que é de um médico chamado Albert Schweitzer, é um alemão. Ele era médico de humanos, mas adorava os animais. E ele disse uma vez: não me importa saber se os animais são capazes de pensar. Sei que são capazes de sofrer, por isso os considero meu semelhante. E é isso aí. Isso é o meu pensamento, é a minha ideia, porque toda a vida importa. Toda a vida importa. Gente, não adianta, porque se estamos aqui, tem um motivo. Nenhum ser está aqui por acaso. Todos têm a sua importância, todos têm seu valor. É isso. E eu sou a Karen. E eu sou o Sebastião, e esse foi mais um episódio do Inove Podcast. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada.